Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise financeira contábil da empresa Schultz. Eu esbocei os dois principais demonstrativos financeiros, o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, esbocei todas as informações através de gráfico para ficar mais fácil e interativa a análise. Bom, vamos começar aqui falando do balanço patrimonial, que é dividido principalmente aqui entre ativo total, passivo total e patrimônio líquido, que a gente consegue verificar que o maior volume financeiro representa o ativo total, ou seja, o volume de riquezas da empresa, que são seus bens e direitos que ela tem a receber, seus prédios, seus estoques, né, seus ativos fixos, os ativos, os seus imóveis, ou seja, tudo que é em nome da empresa e todos os bens e direitos que ela tem a receber. Bom, aqui o passivo total são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros, né? São seus empréstimos e financiamentos, fornecedores, folha de pagamento. E tem o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente consegue verificar que a maior parte do volume financeiro é representado pelo ativo. Isso aqui por um balanço patrimonial é positivo, quer dizer que a maior parte do patrimônio da empresa é representada aqui pelos seus bens e direitos. O passivo total, agora vamos falar um pouquinho do passivo e do patrimônio líquido, é da onde vem o dinheiro que é investido na empresa, ou seja, são os recursos que são investidos aqui na empresa. Se vier de terceiros, ela é alocado no passivo total, terceiros são os fornecedores, empréstimos e financiamentos, e o patrimônio líquido, que é o dinheiro que é investido pelos sócios e acionistas. Em relação ao volume financeiro, a gente consegue verificar que a maior parte das operações é financiadas com capital de terceiros, passivo total. Deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil a leitura. Que a gente consegue verificar que a maior parte do volume financeiro, desde 2012 a 2021, é representado aqui pelo passivo total, ou seja, a maior parte das operações da empresa é investida, é aplicada através de recursos de terceiros. Em 2016 a 2017, praticamente aqui ficou 50% da empresa investida em recursos de terceiros e em recursos próprios de sócios e acionistas, mas essa diferença vem aumentando aqui a partir de 2018 a 2019, o volume financeiro de obrigações com terceiros vem aumentando em relação ao patrimônio líquido. O ideal, o cenário bom mesmo, assim, que é um balanço patrimonial, o ideal seria que o patrimônio líquido fosse superior ao passivo total. Mas não está uma situação assim de outro mundo. A empresa tem bons ativos, né, um bom patrimônio de ativo, volume de riqueza aqui alto, né, forte, que a gente vai verificar com mais detalhes no próximo slide. E essa diferença também em questão comparativa do patrimônio líquido e passivo total não é tão exorbitante assim. Ela tem um bom patrimônio líquido ainda, mesmo ainda o passivo total sendo superior ao seu patrimônio líquido. Bom, fazendo uma análise aqui do ativo, só que a gente vai falar um pouquinho do ativo circulante, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período de curto prazo. O período de curto prazo representa o período dentro de 12 meses. A gente consegue verificar que o maior volume financeiro aqui de ativo circulante está em aplicações financeiras e o contas a receber, que é essa linha vermelha e a linha verde aqui, né? A gente consegue verificar que o maior volume, a empresa tem um alto volume de caixa. Aplicações financeiras é considerado um caixa, só que é um dinheiro que fica parado, rendendo juros para a empresa, que aumenta as questões dos rendimentos financeiros da empresa, que aumenta aí a questão das suas receitas, né? Bom, a gente tem o contas a receber, que são as vendas que a empresa já efetuou, mas ainda não ocorreu ainda o seu recebimento de fato. Então são as vendas a prazo, ou seja, a empresa vendeu os seus produtos, entregou para o seu cliente, mas ainda não recebeu de fato. Então é a famosa venda a prazo. Então aqui a gente vê um crescimento constante do contas a receber. Isso aqui é positivo porque é promessas de recebimento. Então são promessas aí de ocorrência e de geração de dinheiro para a empresa, geração de caixa para a empresa poder pagar suas obrigações, investir na empresa, investir em contas de investimentos, aumentando assim os seus rendimentos. Então é muito positivo aqui o aumento do contas a receber. Em contrapartida, vem aumentando também o caixa em relação a aplicações financeiras, que é muito positivo também.
Bom, a segunda conta aqui, a terceira conta com maior volume financeiro do ativo circulante é os estoques, são os produtos prontos em elaboração, né, para serem finalizados, que são promessas também de recebimento, ou seja, estão sendo produzidos, há uma grande incidência aí, uma grande possibilidade, uma grande probabilidade aí de virar venda e gerar mais receita para a empresa, mais dinheiro, mais caixa. Então há um aumento de estoques, se tem um aumento de estoques, possivelmente está tendo um aumento de vendas, um aumento de demanda, de demanda. Há uma grande probabilidade desses estoques aqui se transformarem em dinheiro logo logo. Aqui em 2021 teve um aumento grande aqui dos estoques, possivelmente teve um aumento forte de demanda, por isso o aumento desses estoques aqui. Bom, a última conta, a empresa, a quarta e a última conta aqui do ativo circulante, que tem menor volume financeiro, é o caixa, é o dinheiro que fica parado, que não rende, é um dinheiro lá que a empresa utiliza para poder financiar suas operações do dia a dia. É o menor volume financeiro, que a maior parte do caixa que a empresa deixa em contas de rendimento. Se o dinheiro não vai ser utilizado, aí não tem o objetivo de ser utilizado tão rapidamente assim, a empresa deixa em contas de rendimento, contas de investimento, gerando rendimento, aumentando assim as receitas e mais dinheiro para a empresa. Bom, terminando aqui a questão do ativo, vamos falar um pouquinho do passivo. Passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Eu desmembrei o passivo total, eu representei graficamente aqui qual o volume que está alocado a curto prazo, que é o passivo circulante, e o volume que está alocado no não circulante, ou seja, o passivo a longo prazo, ou seja, obrigações que a empresa tem que pagar acima de 12 meses. Na contabilidade não circulante ou a longo prazo, são períodos que vão ser pagos acima de 12 meses. Aqui a gente consegue verificar o passivo não circulante e o circulante. O circulante é representado pela linha azul, o não circulante é representado pela linha vermelha. Praticamente aqui de 2012 a 2020, a maior parte aqui do volume financeiro ficou alocado a longo prazo. Para a questão de fluxo de caixa, isso é positivo, porque se a maior parte da dívida da empresa estiver alocado a longo prazo, a empresa tem tempo suficiente de fazer seu caixa girar. Gerar o estoque também, né, ter tempo suficiente de receber das suas vendas a prazo, gerando caixa, e assim a empresa conseguir honrar as suas dívidas com tranquilidade. Apesar que a diferença não ser tão grande, aí praticamente aí 60% da dívida está a longo prazo e os 40% a curto prazo. Aqui em 2020 ficou 50% a curto prazo, 50% a longo prazo. E essa diferença aumentou. Para a questão de fluxo de caixa, isso é positivo, que houve um aumento considerável aí do volume de dívida da empresa, mas a maior parte aí ficou alocado para longo prazo e o menor volume aqui a curto prazo. Então, para a questão de fluxo de caixa, que o ano de 2021 aumentou a questão do endividamento, mas para a questão de fluxo de caixa, ficou alocado a maior parte aí para longo prazo. Então, a empresa tem tempo suficiente aí para poder fazer as suas operações girar dinheiro, né, fazendo as vendas dos seus estoques. Tem tempo suficiente para poder receber das suas vendas a prazo, gerando dinheiro, e ela honrar essas dívidas com tranquilidade e acabar não impactando a empresa financeiramente. Bom, aqui eu separei as duas principais contas do passivo total, que são os empréstimos e fornecedores, ver qual que é a participação de cada uma no passivo total. Bom, a gente consegue verificar aqui do gráfico aqui, maior parte do volume financeiro das dívidas da empresa, de obrigações que ela tem a pagar, é em relação a empréstimos e financiamentos, que é essa linha azul aqui, e o fornecedores tem um volume bem inferior em relação aos empréstimos e financiamentos. Então o que alimenta aqui de fato o ativo total, o passivo total, a maior parte que é representado através dos empréstimos e financiamentos. No próximo gráfico aqui a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes, porque empréstimos e financiamentos geram juros, né? A empresa são recursos que a empresa capta através de empréstimos, através de bancos e financeiros. Só que ela tem que devolver para o banco não o mesmo valor que ela recolheu, ela devolve um valor superior, e a diferença desse valor que ela recolheu e o valor que ela vai pagar são os juros e financiamentos. Por isso que é ideal a empresa fazer uma boa gestão
desses recursos aí que são recuperados, né, no mercado financeiro, através de bancos e financeiras. Então a empresa precisa fazer uma boa gestão desse capital que é aplicado dentro da empresa, para verificar, para a empresa não se enrolar e não ser impactada e não se comprometer financeiramente aí através desses recursos. Aqui eu desmembrei os empréstimos totais da empresa, né? Verificar qual o volume que está alocado a curto prazo e qual o volume que está alocado a longo prazo. A ideia é a mesma lá quando eu desmembrei o passivo total, para verificar aqui, se fazer uma análise aí de questão de gestão de fluxo de caixa, verificar sempre se o menor volume está alocado a curto prazo ou se o maior volume está alocado a longo prazo, porque é o cenário ideal, porque assim a empresa tem tempo suficiente de fazer suas operações girarem para poder gerar dinheiro e pagar essas dívidas com tranquilidade. E é o que está acontecendo desde 2012 a 2021. Maior parte do volume financeiro dos empréstimos e financiamentos que devem ser pagos está alocado a longo prazo e o menor volume está alocado a curto prazo. Então aqui a gente consegue verificar que, em relação aos empréstimos e financiamentos, a empresa está fazendo uma boa gestão, jogando o maior volume financeiro com período acima de 12 meses. Bom, terminando aqui a análise do patrimonial da empresa, vamos falar um pouquinho da questão operacional em relação ao seu volume de vendas e a questão da sua lucratividade. Aqui a gente consegue verificar num todo, se a gente traçar uma linha imaginária que está numa tendência de alta com algumas variações, mas no todo, se a gente pegar um total aqui, a empresa está numa tendência ainda um pouquinho tímida, teve um crescimento surpreendente aqui de 2020 a 2021, vamos verificar se nos próximos períodos vai continuar esse crescimento forte ou se vai dar uma recuada, né? Mas assim, no todo está numa tendência de alta, com algumas variações aqui, principalmente no intervalo de 2014 e 2017. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, a primeira apuração de lucratividade com muita variação e um aumento forte aqui do volume de vendas aqui, que impactou a questão do resultado bruto no ano de 2021. Bom, a gente tem o EBIT é o lucro operacional da empresa. Nos anos anteriores a 2021 teve bastante variação, com uma não tanta estabilidade assim, um aumento forte em 2021. Vamos verificar se o volume financeiro aqui, dessa alta aqui da lucratividade do volume de vendas de 2021 vai continuar acompanhando aí os próximos períodos. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro que a gente verifica no todo aqui se a empresa, em relação ao mercado financeiro, se ela teve mais despesas em relação às suas receitas, ou se ela teve mais receitas em relação às suas despesas. Aqui envolve juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, rendimentos de aplicações que ela faz no mundo financeiro, né? Aqui a gente consegue verificar quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Ocorreu isso em 2012, foi o pior período, entre 2012 e 2013. Começou um processo de recuperação ainda no patamar de prejuízo de 2014 a 2017. Teve uma queda forte em 2018. As despesas ainda superaram as receitas, apresentando uma recuperação em 2020, ainda no patamar negativo, chegando primeira vez aqui no período estudado no patamar de lucratividade, com as receitas superando as despesas. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas. Se as receitas forem superiores às despesas, quer dizer que a empresa teve lucro no período. Se as despesas forem superiores às receitas, quer dizer que a empresa entrou em prejuízo. No que ocorreu o prejuízo de 2012 a 2021, teve uma certa variação, não tinha um crescimento constante aqui entre 2012 a 2017. A partir de 2018 a 2019 começou um crescimento, recuou um pouquinho em 2020, foi o início da pandemia aqui que deu uma assustada, mas em 2021 teve um aumento aqui surpreendente pelo aumento do volume de vendas, também cresceu muito o volume de vendas em 2021, que impactou as apurações posteriores. O ano de 2021 está sendo muito bom. Aqui a gente está apurando até o terceiro trimestre de 2021, mas até então ainda vai sair o resultado do quarto trimestre. Mas até o terceiro trimestre aqui o resultado de 2021 está sendo muito positivo para a empresa Shoes.
Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. E o link aqui da análise está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.